Esse vídeo é um oferecimento dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Guerra, pestilência, fome e morte. Bem-vindos ao Anemia Cerebral, pessoal. Como vocês podem ver, o vídeo de hoje ele está nesse formato de vlog por razões, obviamente, pandêmicas. Mas, embora o mês de março esteja sendo assolado por esse problema global, por outro lado, o Brasil, no que diz respeito às publicações de quadrinhos, ele vai ser marcado, esse março de 2020, por um instante atípico, antológico até, quanto ao Alan Moore, que vem sendo publicado com 2 materiais inéditos, históricos aqui no Brasil. Um deles é pela editora Mitos, uma reunião de 10 histórias curtas, especiais, que nunca imaginei, eu que sou fã do Alan Moore, nunca imaginei que viria para o Brasil, que é chamado lá na gringa de Brighter Than You Think, que foi traduzido como Histórias Brilhantes aqui pela Mitos. Muita gente conhece o Alan Moore, que dispensa apresentações, pelas suas histórias mais longas, pelas histórias serializadas, como Miracle Man, Monstro do Pântano, a Magnum Opus, a Masterpiece, a obra máxima dele, o Watchmen, Prometeia, Liga Extraordinária. Mas o Alan Moore, ele é um especialista mesmo em histórias curtas. E por muito tempo ele publicou histórias curtas. E a Mitos já vem fazendo esse trabalho, isso não é inédito, ela já vem fazendo esse trabalho há um bom tempo. Ela publicou aqui os materiais Choques Futuristas e Choques Alienígenas, ambos que saíram pela 2000 AD. Lá ele publicava histórias curtas para 2000 AD. E agora ela traz essa reunião para nós, e o próprio modo de marketing que a Mitos escolheu, ele é inédito. Ela selecionou 10 veículos da cultura pop informativos e deu para cada um deles um desses contos, dessas histórias brilhantes, para que cada um deles discorresse sobre a história em questão. E entre esses veículos de comunicação, ela escolheu o Anemia Cerebral. Muito gratificante para nós do Anemia Cerebral, porque a Mitos ela apoia não só os grandes, mas ela apoia também os pequenos comunicadores, influenciadores. Então a gente ficou bem feliz e coube a nós qual história? A Máquina Reverencial, que saiu na gringa como The Bowie Machine, em 1991. Um material que teria totalmente perdido se não fosse por essa publicação. O autor desenhista com quem o Alan Moore escreveu, publicou, é o Mark Bayer, que incrivelmente é um artista underground, mas que foi publicado no Brasil e pouca gente sabe. Ele saiu por aqui na editora A Bolha com a obra dele, que reúne o material que ele publicou de Amy e Jordan. É um quadrinho underground, depressivo. A arte ela é bem diferente, ela tem muitas figuras geométricas, escapa a anatomia nossa, humana, é totalmente diferente. E na Máquina Reverencial, vai aparecer umas artes aí pra vocês. No primeiro instante, ele causa um estranhamento, você vai olhar e falar, cara, que arte esquisita, que arte talvez feia até, mas não, ela tem total sentido com a história. Então tem que ser lida a história e contemplada a arte simultaneamente ali ao mesmo tempo. Até mesmo os fundos, porque o fundo ele não é só aquele branco com os quadros jogados ali, aquele fundo ele remete até aos biombos japoneses, e é por aí que vai começar a nossa história. A Máquina Reverencial, como falei, publicada em 91, ela tem, de um modo sucinto, resumo, o tema é o corporativismo japonês daquela transição ali dos anos 70, 80 e início dos 90. Quando teve aquele boom econômico japonês, aquela corrida tecnológica gigantesca ao longo da Guerra Fria, depois que terminou a Segunda Guerra, as bombas atômicas, e o Japão se dedicou então ao corporativismo, à financiarização e à tecnologia. Essa história ela é muito interessante também para quem é fã de mangás, para quem é fã da cultura japonesa, porque ela tem vários elementos culturais. A Máquina Reverencial, como o nome já diz, ela remete ao cumprimento japonês, à reverência, aquele movimento assim, de cumprimentar. E no enredo, 2 estagiários de uma grande empresa, eles se encontram de modo antagônico
eles desejam atrair para si a atenção e o reconhecimento dos seus superiores, dos seus chefes, e para isso eles tentam disputar quem que é o melhor reverenciador, aquele que se mostra mais cordial, cortês e que se põe no lugar de, não digo de humilhação, mas tem algum nível ali de humilhação, de cumprimentar de modo a mostrar que ele reconhece o lugar dele, que ele está abaixo e que ele respeita, reverencia de modo contundente aquele superior. Esse é o plot. Mas agora vocês vão pensar, peraí, Leandro, a história ela mostra quem que é o melhor capacho, quem que é o melhor puxa-saco. É uma disputa disso? Mas calma. Vamos pensar que essa história foi publicada em 1991, que é o marco do fim da Guerra Fria. E que se a gente voltar em 1945, no fim da guerra, nas bombas atômicas, o Japão ele teve uma revolução industrial num espaço de 30 anos. É um país que ele saiu da cultura agrária lá da era Meiji e entrou rapidamente no mundo corporativo. Então você não tem uma transformação cultural na mesma velocidade que você tem uma industrialização. Ou seja, até hoje o Japão ele é uma sociedade extremamente hierarquizada. A hierarquia ela é importante. Lembra dos samurais? E a própria palavra samurai, que é servir, é aquele que serve, ele tinha como função servir, proteger, honrar o daimyo, o senhor das terras. E o que acontece é que esse mesmo sistema foi transportado para o mundo corporativo. Então você mostrar reverência, mostrar respeito, é digno de honra. Aquele que respeita muito, ele recebe honra por respeitar muito. É nesse entorno, é nesse cenário que se dá essa disputa. Então, tal qual ocorre uma disputa, uma luta, um duelo de samurais no meio do período do shogunato, Tokugawa, você vai ter então um tipo de disputa de reverência nessa HQ. O Diogo, então, lá do QG dele, vai falar mais sobre isso. Até mais. Como o Leandro estava falando, toda essa questão da hierarquia e submissão do Japão, esse ethos que o povo japonês tinha antes da guerra, foi muito importante no pós-segunda guerra em si. E acabou se tornando uma vantagem. Houve um período muito grande no qual os Estados Unidos dominou o Japão, pós a segunda guerra. O Japão perdeu seu exército, perdeu muitos direitos internacionais, mas em contrapartida, o que acontece? Os Estados Unidos começam um processo de revitalização do Japão. Esse processo significa o quê? Uma injeção de recursos econômicos, abertura de mercado, e com isso também vem toda uma penetração cultural americana e ocidental e o início de um consumismo japonês. Então, esse período é muito importante porque o Japão se tornou basicamente submisso aos Estados Unidos, mas isso trouxe vantagens para ele, um pouco do que a história demonstra em si, da máquina de fazer reverência. Uma das questões mais interessantes sobre o Japão em si nesse período, como eu citei, é a questão do exército, dessa falta de exército, e é um pouco meio que referenciada na história, quando a gente tem aquele quadro sobre a coluna vertebral e a questão de se fazer o ato de reverência em si. É uma questão submissa. A coluna vertebral, que é a força do corpo, que mantém ele em pé, ela é, na verdade, tombada na história. Então é uma questão bem interessante e ela faz referência a esse período do Japão. O Japão em si, sofrendo várias intervenções políticas, culturais e econômicas, encontra-se nesse período numa dicotomia entre o Japão antigo, tradicional, pré-segunda guerra, e esse novo Japão, contaminado pelo modernismo cultural e econômico do Ocidente. Todo esse abismo criado em si, ele se insere num período no qual o Japão se torna cada vez mais poderoso economicamente e, ao mesmo tempo, mais aliado aos Estados Unidos. E isso acaba gerando uma relação de clientelismo que se inverte. Inicialmente, o Japão ele consome muito dos Estados Unidos, ele é muito dependente, mas com o tempo, com um boom tecnológico japonês, por volta da década de 70, o jogo vira. E aí o Japão, com toda a sua expansão econômica, tecnológica, e cultural também, por assim dizer, ele acaba se tornando o credor dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos começam a dever para o Japão. É uma relação bem interessante,
porque o Japão, nesse período em si, ele ainda se mantém como aliado dos Estados Unidos em várias questões. Por conta dessa subida econômica japonesa, haviam muitas previsões de que o Japão se tornaria uma potência hegemônica no futuro, mas não uma potência hegemônica concorrendo aos Estados Unidos, mas uma potência que caminharia junto com os Estados Unidos. É por isso que nesse período dos anos 70, 80, muitas das obras que a gente tem sobre futuro e ficção científica, no estilo chamado cyberpunk, elas demonstram um futuro onde o Japão e os Estados Unidos têm um sincretismo cultural. Então você pega, por exemplo, Blade Runner, Akira e outras obras, você vê um futuro no qual existe muita cultura japonesa, muita cultura ocidental caminhando lado a lado em grandes metrópoles. Então isso é muito interessante sobre esse período. A história em si meio que cita isso quando eles falam que o Japão tem tanto dinheiro que ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Outra questão que a gente começa a perceber, voltando a isso, o tradicionalismo versus o modernismo no Japão. Esse abismo geracional é citado na história em dois momentos, de uma maneira que reflete não só o mundo real no Japão atual, mas também de uma maneira metafórica. Existe uma citação à Floresta de Suicidas de Kyoto. A Floresta de Suicidas de Kyoto, na verdade, é um local real, onde pessoas costumam ir lá para cometer suicídio. Existe esse local no Japão. Existe até um episódio do seriado da Netflix, Turismo Macabro, que cobre essa parte do Japão, sobre a Floresta de Suicidas. Mas, tematicamente na história, a Floresta de Suicidas é meio que uma referência à morte do antigo Japão e o renascimento de um Japão híbrido entre o modernismo e as tradições, e essa morte do Japão velho. Isso acaba se tornando cada vez mais claro quando existe uma outra notícia de jornal sobre o Templo da Morte Súbita. E aí, na manchete desse jornal e dentro do artigo, é dito que muitos idosos procuram esse Templo da Morte Súbita em si. Então, são várias pequenas peças mostrando essa transição do Japão, da morte do passado e o abraço com o futuro. Mas essa transição não ocorre sem problemas em si. A história em si ela tem várias pegadas muito depressivas com relação a esse afastamento. Isso gera também muitas questões com relação à submissão em si, em sociedade hierárquica, e como isso se encaixa numa cultura corporativista. Então, a história tem muito sobre essa situação de capacho, mas ao mesmo tempo ser um capacho te abre portas, que mais uma vez conecta com a ideia do Japão em si sendo submisso aos Estados Unidos durante todo esse período, até o momento que ele se torna quase uma potência durante os anos de 70 a 90. E, finalmente, a gente tem uma questão real do Japão. O Japão, de uns tempos para cá, mas isso desde a época dos anos 90, ele tem um problema muito sério com a população idosa. Originalmente, o povo japonês em si, normalmente, ele é criado e ele é educado para cuidar dos seus idosos. O Japão tem um problema ultimamente no qual ou os idosos não têm filhos ou esses filhos não acolhem os pais, seja por questões financeiras ou por outros problemas. E esses idosos acabam indo morar em albergues, em instituições, na rua, se tornam catadores de lixo, entram em prostituição, em situações criminosas. E isso em si, mais uma vez, dentro de uma história desse tipo que o Alan Moore nos mostra, é meio que uma referência não só ao mundo real, mas também uma referência ao Japão velho meio que se tornando corrompido. Então é uma história muito curta, mas ao mesmo tempo ela tem muita substância sobre o que é o momento do Japão pós-guerra, até mais ou menos a atualidade. Então vale muito a pena ler.